há dias que nós precisamos ministrar ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala muito, Davi fala muito sobre isso, e você, no livro de Salmos, você vê várias vezes sobre esperar no Senhor. Muitas vezes nós estamos muito acostumados a ministrar ao Senhor, fazer algo para o Senhor, mas muitas vezes o Senhor quer ministrar a nós. Tem dia que Ele fala assim, não, deixa que, hoje é eu que vou ministrar para você, hoje é eu que vou ministrar em você. E eu fiquei lá, inerte, durante umas 3 horas, mais ou menos, não sei quanto tempo direito. E no final, sei que já quase 6 horas da manhã, eu falava, Senhor, o que eu darei a Ti, Senhor? O que eu posso oferecer a Ti, Senhor? Porque não há nada que nós possamos oferecer a Ele que possa expressar a magnitude dEle. E aí eu me lembrei sobre Filipenses 2,7, quando diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Ele o nome acima de todo nome. Falei, nada é maior do que isso, nada é mais poderoso do que isso. E eu simplesmente comecei a falar, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe quando a churrasqueira está começando a pegar fogo, você dá uma soprada, aí o fogo... Muitas vezes, irmãos, nós estamos acostumados com a religião. Muitas vezes nós estamos acostumados a querer alcançar folhas de figo para tapar a nossa vergonha simplesmente. Muitas vezes nós estamos acostumados a nos reunir simplesmente para nós nos sentirmos bem. Mas Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Por isso que quando Ele encontra Adão e Adão fala, porque eu estava nu, por isso eu me escondi de ti, aí eles estavam com roupas feitas de folha de figueira. Eu imagino que Deus olha para eles e fala assim, cara, que modelinho ridículo esse que vocês arrumaram, cara. Vocês estão achando que com folha de figueira vocês vão conseguir esconder a vergonha de vocês? Aí o Senhor pega, mata um cordeiro e faz vestes novas para eles. Ali foi a primeira vez que foi derramado sangue inocente para remissão de pecado, que o cordeiro não tinha pecado, quem tinha pecado era Adão e Eva. Mas o cordeiro morreu para fazer vestes novas para ele, já apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, tudo que Deus faz, Deus, Ele só se move no propósito. Você pode falar, mas as folhas de figo tampava, não tampava? Tampava. Mas não restaurava. Hoje à tarde a gente estava tendo uma conversa boa, eu, Gabi, o namorado dela, a gente estava conversando sobre isso. E sobre o quanto nós precisamos aprender a entender o tempo e os propósitos de Deus. Quanto nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Porque é diretamente proporcional o quanto você vai ser cheio é o quanto você pode se esvaziar. Se você quer tudo de Deus, então não pode ter nada de você mesmo. Pastor, mas o senhor veio aqui para ministrar sobre comunhão, o senhor veio aqui para falar sobre unidade. O senhor, desde onde o senhor está falando um monte de coisa, mas o senhor não está falando aquilo que a gente está esperando ouvir.
Eu não estou falando aquilo que você precisa ouvir, eu não estou falando aquilo que você quer ouvir, mas eu estou falando aquilo que você precisa ouvir. E acredite, tudo que eu estou falando tem a ver com comunhão. Pode parecer que não, mas tudo tem a ver com comunhão. Em João 17, 21, Jesus vira e fala, o texto básico da unidade, né? Ele vira e fala, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou em ti, e tu és em mim, e que eles sejam assim contigo. A unidade não pode ser gerada na horizontal. A unidade tem que ser gerada na vertical. À medida que eu sou um com o Pai, e você também é um com o Pai, automaticamente nós nos tornamos uns com os outros. Aleluia! Em 1 João 1,8 também ele fala que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, vira para o seu irmão e fala com ele assim, cara, eu te amo tanto. Os solteiros, homem com homem, mulher com mulher. Solteiro não vai aproveitar esse momento para se declarar, não, amém? Vira e fala assim, eu te amo tanto, mas me faz um favor, anda na luz, como eu estou na luz. Senão é impossível, cara. É impossível eu ser um com você. É impossível ter comunhão com você. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, não adianta fazer ceia da unidade, não adianta querer juntar os pastores para orar, se eles não estiverem no mesmo propósito. Não adianta nós queremos dar as mãos, as igrejas têm que dar as mãos. Não, as igrejas precisam ouvir o Espírito Santo e fazer aquilo que o Pai quer que elas façam. Porque a unidade é gerada no propósito. A unidade é gerada no propósito. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, diz que comunhão há a luz com as trevas, que comunhão há o Senhor com Belial. Pastor, mas ali está falando de ímpios, sim, mas está falando de santidade também, está falando das práticas. Aleluia? Aleluia? Então a unidade, irmãos, não é gerada no convencimento, a unidade não é gerada, se nós buscarmos agradar uns aos outros, se nós buscarmos andarmos de mão dada, se a gente abraçar e cantar aquela música, eu te amo, meu irmão, eu sou um com você, no amor dos nossos... Muito lindo isso, é muito romântico isso, não é romântico? A gente até chora, fala a verdade, não chora? Porque a alma da gente gosta dessas coisas. Mas a unidade do Espírito, a unidade no Espírito, que é o vínculo da paz. Por isso que algumas vezes Jesus fala algumas coisas que nós assustamos. Quando ele vira e fala assim, eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer paz. Mas eu vim trazer guerra. Eu não vim trazer união, mas eu vim trazer separação. Em 1 Coríntios 11, quando ele está falando da ceia, quando ele está falando da comunhão, ele vira e fala assim, é necessário que haja divisões entre vocês. Alguém podia me ajudar com as crianças ali? Está muito barulho, eu queria que os pais chamassem seus filhos. Aleluia. Ele fala, é necessário que haja, versículo 30, é necessário que haja divisões entre vocês, para que os verdadeiros sejam manifestos.
Pastor, mas em 2 Coríntios 3, Paulo vira e fala que eles eram carnais porque havia divisão entre eles. Mas por que eles eram carnais? Porque havia divisão quando Paulo fala. Porque uns falavam, eu sou de Apolo, e outros falavam, eu sou de Paulo. Então Paulo falou, vocês não entenderam nada, não é? Vocês não quer dizer se vocês são meus ou são do David. Mas você tem que ser de Cristo Jesus. O problema é divisões humanas. Mas quando Deus estabelece uma divisão, Ele está estabelecendo o quê? Esse tem a minha aprovação e esse não tem a minha aprovação. Esse está buscando ouvir a minha voz, está buscando obedecer, e esse não está ouvindo e não está buscando obedecer. Por isso que ele fala, é necessário que haja divisões, para que os verdadeiros eleitos sejam manifestos. Mas a nossa comunhão, ela tem que ser no propósito, irmãos. A nossa comunhão, ela tem que ser na nossa identidade. A nossa unidade, ela tem que ser no Espírito. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz. Uma característica da comunhão é andar na luz. Quem anda na luz, anda em submissão. Quem anda na luz, honra a liderança que está sobre ele. Quem anda na luz, sujeita a autoridade. Quem anda na luz, entende que ele faz parte de um corpo. Isso que o Senhor está levantando nesses dias. Ele entende que ele não vive para uma ambição pessoal, mas ele vive por um propósito. Ele entende que ele faz parte de um propósito. Aleluia! Por isso que nós falamos muito ontem sobre você entender que se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Você não é mais quem você era. Não importa quem você era antes. Irmãos, uma coisa que eu tenho... Deixa eu arrumar um texto bíblico aqui para ficar bonito, né? Se tem uma coisa que eu tenho ira, é muitas igrejas pagarem para levar as pessoas para ir para a igreja. Pessoas que não passaram ainda num processo em Deus ainda, como eu disse hoje pela manhã. Paulo demorou 13 anos, irmãos, para ser reconhecido apóstolo. José, Deus deu sonhos a eles, ele demorou 13 anos, passou 6 anos na casa de Potifar, 7 anos, até chegar governador no Egito, que era o lugar que Deus tinha para ele. E aí, muitas vezes o cara está no mundo, é famoso no mundo, ou tem alguma coisa, o cara converte hoje. Aí amanhã a igreja paga para esse cara vir na igreja contar o testemunho dele. Aí o cara vem para a igreja e despeja aquele monte de lixo. Eu era drogado, eu era homossexual, eu era isso, eu era isso, eu era isso, eu era aquilo, tá. Aí joga aquele lixo todo. Aí no final ele fala, eu aceitei Jesus. Aí todo mundo bate palma, glória a Deus. E quantos anos a igreja ficou vivendo disso? Quanto tempo a igreja ficou alimentando disso? Quanto mais desgraça, mais poderoso era o testemunho. Acho que alguns até inventavam coisa que não fazia para poder criar uma emoção maior. E quantas vezes pessoa que tinha nascido na igreja foi fiel a Deus a vida inteira, não tinha valor nenhum. Porque o testemunho dela não tem emoção. O que tinha emoção é o ex-traficante, o que tinha emoção é o ex-não sei o quê, o ex-não sei o quê. Mas se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor Júnior, o senhor não fala muito do seu passado. Eu falei, eu não falo do meu passado porque eu não vivo lá. Eu não vou dar ibope para aquilo que o diabo já fez na minha vida. Por isso que Lamentações 3:23 fala que eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, você acha que Davi, sendo o menor da casa dele, a Bíblia não deixa claro, mas parece que Davi era um filho só de Jessé, não era filho, era um filho meio torto, parece, aparentemente, dessa impressão, e muitos teólogos afirmam isso, mas se a Bíblia não afirma, eu não afirmo, embora acredite nisso.
Então Davi era o filho, era o rejeitado, Davi era o diferente, Davi era o que ninguém queria nem se sentar à mesa com ele. E esses irmãos bonitos, a ponto do profeta Samuel chegar em casa, olhar e falar assim: cara, é esse aí, ó. Esse cara fortão, bonitão, já é do exército, já é lutador, já foi logo pegando e falando: ah, é esse. Ao ponto de Deus tem que falar com ele: oi, o que você está pensando que você está fazendo, cara? Deus, mas esse aqui é perfeito. Fala: não, cara. Você só olha o exterior, eu olho o coração. Você só olha a aparência, eu olho o coração. E aí vem o próximo, ele vai passando um por um. E esses irmãos mais velhos já não gostavam de Davi. Isso fica bem claro quando Davi vai lá, quando eles estão em guerra, que Davi vai levar os queijos lá, que vai levar alimento para eles. Eles já chegam xingando ele: o que você está fazendo aqui, cara? Quem te chamou aqui? Vai embora. Seu irresponsável, você não tinha que estar cuidando das ovelhas, o que você está fazendo aqui, cara? Então só por aí você vê o nível de amor que eles tinham com Davi, não é verdade? Você já imaginou quantas vezes Davi já apanhou desses caras? Eu acho que Davi apanhou várias vezes desses caras. Mais alguém aqui acha? Eu acho que esses caras batiam em Davi direto. Eu imagino assim. Mas aí quando Davi foi enfrentar o gigante, Davi não olhou e falou assim: cara, se meu irmão que é grandão, se meu irmão que é um dos capitães do exército, se ele não quer enfrentar o gigante, quem sou eu para enfrentar? Não é verdade? Mas Davi não trouxe à memória as vezes que ele apanhou. Mas ele trouxe à memória as vitórias que o Senhor deu para ele. Por isso, quando Saul chega lá e conversa com ele: cara, você não vai conseguir vencer esse gigante, toma aqui minha armadura. E fala: não, cara, a sua armadura não serve em mim. Eu não sei lidar com isso. Ela é bonita, ela é boa, só que a sua armadura é para você. O Senhor adestrou minhas mãos para a batalha, foi com a funda, então fica com a sua armadura. E durante esse tempo todo, irmãos, Davi foi sendo preparado pelo Senhor aonde ele estava. Aonde ele estava, ele veio sendo preparado pelo Senhor. Ele estava lá e aí Samuel chama, por fim, né? Não era nenhum deles. Aí ele fala: você não tem filho nenhum mais não? Ele fala: tem um aí que está lá, cuidando das ovelhas lá. Aí vem o Davizinho, chama o Davi. Só que eles nunca chamaram o Davi para almoçar, nunca chamaram, como o Varley falou de manhã, nunca chamaram ele para sentar na mesa. E é interessante que Samuel, antes de nós que manda chamar, ele fala: chama ele lá, porque eu não vou me assentar enquanto ele não chegar aqui. Mas aí quando Davi chega, a Bíblia diz: e levantando Samuel, até Samuel tinha cansado de esperar. Ele falou que não ia sentar e não ia comer enquanto ele chegasse, mas na hora que ele chega, a Bíblia faz questão de relatar: e levantando Samuel. Aí o Senhor fala: é esse. Eu fico imaginando a expectativa de Davi, porque eles nunca esperaram eles, nunca convidaram ele para jantar. Ele sempre foi o rejeitado, ele sempre foi o afastado. Mas de todos aqueles, Davi tinha uma aliança com Deus. De todos aqueles, Davi tinha intimidade com Deus. A comunhão que Davi tinha com Deus estabeleceu um novo tempo para a vida da família dele. Mesmo ele sendo rejeitado. A comunhão ela é muito importante, sabe por quê? Ela pode te abençoar muito, mas ela pode te destruir também. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você deve estar perto de todos. Amém?
Afinal de contas, você é o ministro da reconciliação de Cristo Jesus, como nós falamos ontem, amém? Então, todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Então, você tem que estar perto das pessoas, porque senão, como é que você vai transmitir a vida de Deus para essas pessoas? Mas aliança, você só pode ter aliança com quem está com o mesmo propósito que você. Aliança, você só pode ter com quem está indo para o mesmo lugar que você. Amém? Então, entenda isso. Não quer dizer que você não pode se misturar com as pessoas. Você pode se misturar com as pessoas. Mas aliança você só faz com quem está no mesmo propósito. Você só pode fazer com quem está indo para o mesmo lugar. Amém? E eu fico pensando que depois eles procuram um bom arpista para poder tocar para Saul. E Davi vai, eles indicam Davi vai. E Davi dedilhando a harpa, os espíritos imundos saíam de Saul. E aí o rei ficava em paz, aí o rei conseguia dormir. Sabe o que eu estava pensando, cara? Imagina quantas noites eles perderam. Sabe, irmãos, antes eu quero te falar uma coisa, eu não sou anti-coisas. Pode estar dando essa impressão nesses dias, né? Eu não sou anti-cursos, eu não sou futebol, não sou anti-televisão, eu não sou contra nada dessas coisas. Mas eu sou pró-plenitude de Deus. Porque há uma expectativa no coração de Deus, eu não sei se você sabe disso, mas há uma expectativa no coração de Deus que eu e você cheguemos à perfeição. Que eu e você cheguemos à plenitude. Por isso que eu estou aqui. Por isso que o David está aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: a uns estabeleceu Deus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Tem algum santo aqui? Então vocês prestaram atenção na pregação ontem, glória a Deus. O aperfeiçoamento dos santos. Ué, mas espera aí, se eu sou santo, por que eu tenho que ser aperfeiçoado? Santo não é aquele que não erra. Santo é aquele que se limpa no sangue de Jesus toda vez que erra. Porque nós somos santos porque Ele nos fez santos. E não porque nós nos tornamos a Madre Teresa de Calcutá. Amém? Amém? Você está entendendo? A uns estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aí o versículo 13 diz: até que vai chegar uma hora que não vai precisar mais dos ministérios. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A estatura da perfeição de Cristo. Então, se alguém falar para você, ninguém é perfeito, você pode falar com ele: eu ainda não sou, mas eu estou caminhando. Por isso que hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje, porque eu vou acordar a cada dia buscando isso. Eu vou acordar cada dia entendendo isso. E se eu quero tudo de Deus, Ele precisa ter tudo de mim, irmãos. Você consegue encher um copo se ele tiver cheio? Você consegue? Alguém consegue encher esse copo aqui? Você consegue encher? Por que você não consegue encher? Ele está cheio? Mas de que ele está cheio? De água?
Talvez ele pode estar cheio de Netflix, talvez ele pode estar cheio de futebol, talvez ele pode estar cheio de problema, talvez pode ser. Não é verdade? Mas é à medida que ele se... Você acha que ele pode ser cheio agora? Você acha que vai conseguir caber bastante água aqui? Por que vai caber? Por isso ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Eu estava falando hoje à tarde, eu falei, irmãos, a questão não é o quanto que você consegue absorver de Deus. A questão é o quanto você consegue se esvaziar para que Ele possa te encher. A questão é quantos sonhos você tem, que você está disposto a abrir mão para sonhar os sonhos dEle. Quantos planos você tem, ao ponto que você possa abrir mão dos seus planos para poder sonhar os planos dEle. Quando Deus deu uma palavra em João 15, falando, aguardar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele deu essa palavra para 500 pessoas. Mas cumprindo o dia de Pentecoste, em Atos, quantas pessoas estavam lá? 120. Aonde as outras 380 pessoas estavam, irmãos? Aonde eles estavam? Ah, pastor, eles foram para um casamento. Ah, pastor, eles foram para uma festa. Ah, pastor, eles tiveram um problema em casa com a família. Ah, pastor, estava cansado. Sabe, muitas vezes eu sou pastor também e deixa eu abrir meu coração com você. Se tem uma coisa que dói no meu coração, é um membro da igreja mandar mensagem para mim, pastor, estou muito cansado. Hoje eu não vou no culto. Ah, pastor, o menino não fez o para casa, eu vou ter que fazer o para casa agora. Então, eu não vou no culto. Ah, pastor, eu estou achando que eu vou ficar com dor de barriga de noite, então por isso eu não vou no culto. Pastor, tem uma nuvem escura aqui no céu, aqui eu estou achando que vai chover, pastor. Por isso eu não vou no culto. Outros falam assim, ah, pastor, outros nem falam nada, não é verdade? Então não dão nem satisfação. E isso me entristece, porque, sabe por que me entristece? Porque essas pessoas não entenderam ainda o propósito. Porque no Salmo 133 diz, ó, quão bom, quão suave é que vivamos unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce da cabeça e vem até a barba de Arão e vai descendo até a orla das vestes. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Quando nós nos reunimos, irmãos, nós estamos debaixo do ambiente profético, irmãos. Aqui o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Isso é bom, é suave, é tranquilo. Irmãos, eu posso estar cansado do que for para ir para a igreja, mas quando eu chego na igreja, vou te confessar, tem dia que eu estou desanimado para ir para a igreja também. Você já foi para o culto desanimado, David? Ué, mas você é pastor, David? Não, a gente também, nós somos homens também, irmãos. Tem dia que nós estamos cansados, irmãos. Tem dia que a gente fica frustrado. E a gente vem. Por quê? Porque a gente entende o propósito. Mas aí, de repente, quando começa o culto, o cansaço vai embora, a frustração vai embora. É como Paulo diz, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Quanto pior eu estou,
mais ele se manifesta. Quanto menos de mim tem, mais ele pode fazer, mais ele pode agir. Aleluia! E o que eu amo nesse texto do Salmo 133, que fala que ela desce da cabeça, vai para a barba. Irmãos, não importa se você é a sola do pé, essa unção vai te alcançar. A mesma unção, ela vai te alcançar. Você não precisa ficar brigando com o outro. Você não precisa ficar falando, não, sai da frente, que agora é eu que vou receber a unção. Não, ela vai te alcançar, cara. Você só precisa estar ligado no cabeça. Porque a unção vem do cabeça. A unção vem do cabeça, ela vem da cabeça. Então, se estiver ligado na cabeça, essa unção vai chegar até você. Uma vez uma pessoa virou e me perguntou, pastor Júnior, qual que é a sua função no corpo de Cristo? Qual que é o seu lugar no corpo de Cristo? Ou se o senhor pudesse escolher, o que o senhor queria ser no corpo de Cristo? Eu virei para ele e falei assim, se eu puder escolher, eu quero ser a sola dos pés. Ele falou, por que a sola dos pés? Tem sem graça. Por que o senhor quer ser a sola dos pés? Eu falei, porque a sola dos pés ninguém vê. Mas o corpo de Cristo não anda sem mim. Onde ele quiser, ele vai ter que me levar, eu vou ter que ir. Aleluia? Então não importa se você é visto naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. O que importa é que você faça, irmão. Porque há um lugar para você no reino de Deus. Há um lugar para você no corpo de Cristo. Você precisa entender isso. Mas todo o corpo, ele movimenta baseado no cabeça. O cabeça que dá as ordens. Para você mexer o dedinho do pé, primeiro tem um comando da cabeça. E nós, como corpo de Cristo, nós só funcionamos ligados ao cabeça. Porque se nós não estivermos ligados ao cabeça, nós somos uma prótese. E uma prótese, ela até funciona. Não é verdade? Tem gente que usa perna mecânica, o cara anda com a perna mecânica, não anda? Até corre com a perna mecânica, não corre? Mas não tem vida. A vida, só existe vida se estiver ligada ao cabeça. Por isso nós falamos tanto ontem de relacionamento com Deus. Por isso nós falamos tanto sobre você entender o novo nascimento, sobre você entender quem você é. Porque nós só conseguimos ter comunhão uns com os outros se nós estivermos na luz. E a luz é Ele, a luz é Cristo. Aleluia! Aleluia! Isso é muito importante, irmãos, para nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque senão muitas igrejas hoje se tornaram um clube social. Igual eu falei, você vir por algum motivo, é muito legal isso. Poxa, eu vou lá porque eu gosto da adoração, eu vou lá porque eu achei o pastor David legal, eu vou lá por qualquer motivo. Mas, para você permanecer, você tem que ter uma revelação do propósito. Você tem que entender o propósito. Porque cada igreja tem uma revelação. Cada igreja tem um propósito. E eu te provo isso. Nas cartas às igrejas no Apocalipse, a cada uma ele se revela de uma forma. A uma ele se revela com aquele que tem olhos com chamas de fogo. A outra ele se revela com aquele que tem os pés reluzentes. A cada uma o Senhor se revela de uma forma. Então a cada uma ele tem uma visão. Está dando para entender? A cada uma tem uma revelação. É lógico que o fundamento vai ser sempre o mesmo. Só que a cada um tem uma revelação de Cristo de alguma forma. Amém? Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Então não importa se eu vejo ele com olhos de fogo ou se eu vejo ele com pés reluzentes. O que importa é que a forma que eu vejo, eu tenho que ser fiel àquilo que eu tenho visto. Amém? Porque cada um de nós temos que ser fiel à visão celestial que nós temos recebido.
A cada um de nós temos que ter uma visão, temos que estar alinhado com a visão que Deus deu para o David. E a cada igreja, ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja CLPA. Eu creio, irmão, que quando ele fala ao anjo da igreja, eu creio que é um anjo fixo. Um anjo que cuida da igreja. Eu creio nisso. Mas quando ele se refere ao anjo da igreja também, eu creio que é o pastor da igreja. Amém? Amém? E eu quero te dizer uma coisa, te ser sincero. Não se ofenda. Tá bom? Amém? Você tem que amar o seu pastor. Fala aí, David, você precisa me amar. É, isso mesmo, é de Deus. Como diz outro, é verdade esse papel. Você tem que amar o seu pastor. Sabe por quê? Porque se você não amar, você não vai conseguir submeter. Você não vai conseguir andar na mesma visão que Deus está dando para ele. E duas visões causam divisão. Quem quer ter um filho siamês aqui? Siamês é aquele que tem duas cabeças num corpo. Quem quer ter? Ninguém quer ter? Então por que todo mundo quer mandar na igreja? Por que todo mundo quer dar palpite na igreja? Se Deus vai falar com a igreja, Ele vai falar com o anjo da igreja. Se Deus vai dar uma visão, Ele vai dar para o anjo da igreja. Para isso existe o anjo da igreja. Para isso existem os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para isso existe a equipe de governo. Infelizmente nós vivemos num tempo em que uma geração em que todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ter igreja, todo mundo, a facilidade hoje, todo mundo, cada um quer estabelecer um trono para si. Mas ninguém quer ser um na visão que Deus tem dado para o seu líder. Então você precisa amar o seu líder. Você precisa amar esse lugar. Você precisa amar a pessoa que está sentada do seu lado. Você precisa amar a pessoa que está lá atrás. Sabe por quê? Porque ela faz parte de você. Ela faz parte de você. E você faz parte dela. Posso ser um pouquinho mais sincero ainda? Vocês me permitem? Permite? Se você não gosta da visão que Deus tem dado para o seu pastor, se você não gosta da forma como Deus tem conduzido ele, como ele tem conduzido aquilo que Deus tem colocado no coração dele, faz um favor, vaza, vai embora, vai procurar alguém que você consiga amar. Sempre quando alguém me procura e fala, pastor, eu estou apaixonado com fulano, querendo namorar. Ah, você quer namorar? É. Tem certeza que você quer namorar? Ah, quero namorar sim. Primeira coisa que eu falo, você já viu os defeitos dele? Porque quando a gente quer namorar, a gente só olha o lado bom. Mas se você quer namorar alguém, você tem que olhar os defeitos. Porque quando você casar, você vai ter que suportar os defeitos. Aí os olhos azuis não vão ser tão azuis. Então toda vez que alguém vem no gabinete pastoral me falar que está querendo namorar, a primeira coisa que eu faço é mostrar os defeitos da outra pessoa. Porque todos nós temos defeitos. Eu falei que nós estamos caminhando para a perfeição. Nós ainda temos defeito. Não porque nós queremos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Nós somos imperfeitos, mas, isso eu posso afirmar com toda certeza, porque eu cuido do coração do David,
você pode ter uma certeza, quando ele erra, ele não erra porque ele quer. Quando ele erra, ele está tentando acertar. Ele está tentando cumprir aquilo que Deus chamou ele. Amém? E se você não consegue amar, se você está achando que está errado, se você está achando que não está bom, vai embora, cara. Vai procurar alguém que você consiga amar. Vai procurar um ambiente que você consiga se sentir bem. Talvez aqui os olhos de fogo estão te queimando muito. Talvez você prefere um pés reluzente. Porque duas cabeças não tem jeito. Pastor, porque Deus está me dando umas visões aí. Deus vai te dar visões. Vou te ser sincero, irmão, ser cheio do Espírito Santo é fácil. É simples. É tão fácil que a Bíblia até ensina. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, a qual há de solução antes, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com... Por isso que a gente adora tanto aqui, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, dando graças a Deus por tudo. Toda hora que você está fazendo isso, você está se enchendo do Espírito. Então, se encher do Espírito é fácil, irmãos. Não é porque você está cheio do Espírito, não é porque você tem uma visão, não é porque Deus falou com você que você é a última bolacha do pacote de biscoito. Porque isso é fácil. Mas sabe o que fala no versículo 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito é fácil. Sabe o que eu falo? Eu falo que ser cheio do Espírito é como você abrir a torneira do tanque. Quando vai lavar roupa, você abre a torneira, né? E daqui a pouco está cheio. Mas se você não colocou aquela tampinha lá no fundo, o que acontece? A água vai vazando lá embaixo. Vai vazando lá embaixo. E daqui a pouco o que acontece? Só diminuiu um pouquinho o fluxo, vaza e foi todo embora e está tudo vazio de novo. Você conhece gente assim? Uma hora está em empolgação, daqui a pouco está... Uma hora está empolgado, depois desempolga. Empolgado. Mas eu sempre falo que aquela tampinha que você coloca lá no fundo é o sujeitar uns aos outros debaixo do temor de Cristo. Porque as autoridades foram criadas para quê? Para te aperfeiçoar. Elas foram criadas para te proteger. Elas foram criadas para te direcionar. Então, quando você sujeita, quando você se submete à autoridade, você não somente vai ter momentos em que você vai estar cheio do Espírito Santo, mas você vai viver cheio do Espírito Santo. Aí toda hora que cair água, toda hora que vier uma unção, o que vai acontecer? Vai derramar, vai transbordar. E é esse o propósito, irmão. O propósito não é você ser cheio do Espírito. O propósito é você transbordar do Espírito. Porque se eu estou cheio, se eu estou transbordando do Espírito, essa unção alcança o Arley, daqui a pouco alcança o Felipe, daqui a pouco alcança a Grécia. Aleluia. Aleluia. Então a comunhão, irmãos, ela está fundamentada na sujeição também. A comunhão está ligada à submissão, quer dizer que é você estar debaixo da mesma missão. É você estar debaixo do mesmo propósito. É como o Monte Hermon. Sabe, o Monte Hermon, lá em Israel, eu ainda não fui ainda, mas o topo dele, papai falava muito sobre isso, que ele abriu uma igreja, uma época que chamava Igreja Batista Monte Hermon. Lá tem uma geleira lá no topo. E durante o tempo, os anos, vai passando o tempo, aquele gelo vai derretendo e vai soltando água que vai descendo sobre todo o monte. Perto tem 3 afluentes, tem o mar, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, e do lado de cá tem o
Mar Morto. Não sei se você já ouviu falar no Mar Morto, mas o Mar Morto é onde o pessoal tira foto, filma lá, que você deita na água e você não afunda. Você pode chegar lá, você boia, você pode ficar de qualquer jeito lá que você não afunda, você não morre afogado de jeito nenhum. Dizem que há uma concentração de sal que a água não deixa você afundar. Então você pode não saber nadar, simplesmente você pode entrar lá, ficar lá que você não afunda. Mas você sabe por que o mar é morto? É porque todos os outros afluentes, eles recebem a vida e desaguam nos outros. O Mar Morto, ele só fica recebendo de todos, mas não deságua em ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma unção no compartilhar. Há uma unção no compartilhar. Você não foi salvo para ser salvo. Você não nasceu de novo simplesmente para ir para o céu. Mas você foi salvo para se tornar um ministro da reconciliação. Você foi salvo para salvar. Você foi curado para curar. Você foi transformado para transformar. Se você vir para a igreja só pensando em não, só quero receber, só quero receber, só quero receber. Não, eu sou guloso, pastor, eu sou igual o Pac-Man. Eu venho para a igreja e só fico com a boca aberta. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Por isso que você está morto. Mas quanto mais você compartilha, mais multiplica. Quanto mais você compartilha, mais multiplica. Quanto mais você compartilha, mais multiplica. Na multiplicação dos pães, só tinha um menino com a lancheirinha, com a merendeira. Sabe, irmãos, talvez você pode achar que você não tem nada. Talvez você pode achar que o que você tem é muito pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa o quanto você tem. Mas pega o que você tem. Coloca na mão do mestre. Dá graças. E compartilha, irmão. Compartilhar o pão é isso. Compartilhar é ver a necessidade do próximo. Compartilhar é se compadecer do próximo. Compartilhar é ter o mesmo sentimento de Cristo. Cristo se deu por nós. Isso é uma mentalidade de filho de Deus. Filho de Deus, ele sabe que ele é filho. Você não é órfão, irmãos. Nós vamos ficar livres desse espírito de orfandade. Porque o órfão, ele está sempre disputando lugar. O órfão está sempre querendo ser visto. Ah, o pastor está com a mão lá no ombro do cara, nunca encostou na mão no meu ombro aqui na igreja. E nunca nem sentou do meu lado. Às vezes eu vou até cumprimentar ele no final do culto, ele nem me dá um abraço. Irmãos, isso é espírito de orfandade, irmãos. Você é filho de Deus. Esse é um direito seu. Você é herdeiro de Cristo. Mas enquanto continuar sendo criança, você não vai poder usufruir da herança. Muitas pessoas estão na igreja ainda estão frustradas, estão decepcionadas. Por quê? Porque ainda são crianças. Eu tive na convenção, agora lá no Mevan. Vou dar esse exemplo para que você entenda um pouco. E realmente o Mevan está crescendo muito. Essa convenção foi no ginásio, tinha 7.000 pessoas. E aí, um dia eu fui lá levar um apóstolo lá no Luiz, lá. E aí o Luiz foi e colocou a mão no meu ombro assim, ô Juninho, me abraçou, me deu um beijo. Ele falou assim, filho, me perdoa. Eu falei, me perdoa o quê, Luiz?
É porque, você sabe, é muita gente, a gente não consegue dar atenção, a gente não consegue dar um tempo. Falei, cara, eu sou seu filho, cara. Eu não preciso de atenção do meu pai, eu sei que eu sou filho. Eu sei que quando eu precisar, o meu pai vai estar lá. Eu não preciso que o meu pai fique dando tapinha nas minhas costas. Eu não preciso que o meu pai fique olhando para mim. Eu não preciso que meu pai fique me convidando. Eu sei que ele é meu pai. Quando eu precisar dele, ele vai estar lá. Então eu não preciso ficar disputando atenção. Porque eu não sou órfão. O órfão que fica disputando atenção. O órfão que quer ser o filho preferido. Isso fica bem claro na parábola do filho pródigo. Quando ele volta para casa. O filho pródigo, irmãos, não tinha direito nem à herança. Quando ele pede herança, pela lei, o pai podia apedrejar ele. Automaticamente ele estava matando o pai. Ele estava falando que o pai não tinha autoridade. Ele estava falando que o pai não valia nada. Pela lei judaica, só dele pedir herança, o pai podia matar ele. Mas o pai falou, você quer ir? Você vai, toma aqui. E aí, quando ele volta, o pai restitui todas as coisas e tal. Aí vem o irmão abençoado. Porque ele ouve falar que o filho voltou e o pai está fazendo uma festa. Ele volta e fala assim, pai, eu estou esses anos todos trabalhando aqui. E o senhor nunca matou nenhum cabritinho para mim. Agora esse aí sai, faz tudo que fez e o senhor está dando uma festa para ele. O que ele diz? Filho, tudo que é meu, cara, é seu. Agora deixa eu te perguntar, por que esse infeliz não fez nenhum churrasco esses anos todos? Não é verdade? Por que ele não fez nenhum churrasco esses anos todos? Mas o dia que o pai está fazendo um churrasco para o outro, ele quer brigar porque está fazendo um churrasco para o outro. Ah, convidou o fulano e não me convidou, levou o ciclano e não viajou. Ah, não me dá a oportunidade de eu tocar, só deixa o outro tocar. Você precisa entender o lugar que é o seu lugar. E você precisa desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Desfruta da presença de Deus, desfruta desse ambiente. Uma vez uma irmã virou e falou assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Eu falei, vai, por que só vai sair daqui da igreja, irmão? Ah, vocês falam muito em amor. Eu vejo que o senhor tem um amor assim, o senhor é muito atencioso com a gente, mas o pessoal aqui da igreja é esquisito, pastor. O pessoal não abraça a gente, o pessoal não conversa com a gente. A igreja está crescendo muito, está muito grande. E as pessoas não dão muita atenção para a gente. Eu falei, é mesmo, irmã? Eu falei, é. Falei, algum dia a senhora já abraçou alguém aqui na igreja? Eu não. Falei, irmã, como você quer colher aquilo que você não planta? Irmãos, é impossível você colher aquilo que você não planta. Eu falei, cara, eu vou te dar uma tarefa. A senhora aceita? Ela falou, aceito. Então, durante um mês, todo dia que a senhora vier no culto, a senhora vai beijar e abraçar pelo menos 3 pessoas. Se em um mês ninguém procurar a senhora e abraçar com a senhora, eu vou embora com a senhora dessa igreja. Combinado? Não, pastor, o senhor não vai sair da igreja, não. Eu falei, não, se você não colher aquilo que você plantar aqui nessa igreja, é sinal que essa igreja não é uma terra fértil. Então, se é uma terra ruim, se você vai embora, eu também vou embora daqui, eu não vou ficar aqui, não. E ela começou a fazer isso. Sabe o que aconteceu? Com 15 dias, ela se tornou a referência da igreja. Sabe qual é a referência?
A irmã do abraço gostoso. Aí todo mundo via a irmã e ia abraçar a irmã. Irmã, vem cá me dar um abraço. O abraço é tão gostoso. Você sabe por que Deus te mostra a necessidade? Você sabe por que Deus te mostra a necessidade? Eu sei, pastor. É para eu contar para todo mundo. É para eu falar para todo mundo que está errado. Não. Deus te mostra a necessidade para você cobrir a necessidade. Se Deus está te mostrando a vergonha do seu irmão, é para você cobrir a vergonha dele. Se Deus está te mostrando a necessidade do seu irmão, é para você cobrir a necessidade dele. Tem gente que vai no gabinete pastoral, irmãos, fala assim, ô pastor, o senhor podia conversar com fulano ali, o que está acontecendo, irmão? Ah, pastor, está difícil demais. O que está acontecendo, irmão? Ah, o irmão está vindo num CC aqui para o culto que eu não estou aguentando, pastor, conversa com ele. Não tem dia que quer abraçar a gente ainda, você está rindo, mas isso acontece, lá em Belo Horizonte acontece, não sei se aqui acontece. Falei, irmão, procura quem vem de natura, faz um kit e abençoa o irmão. Às vezes o irmão está apertado, às vezes o irmão está passando necessidade, não tem como comprar. Vai lá, compra um kit bonito e fala, irmão, Deus, senti de te abençoar, cara. Sentiu mesmo, né, Felipe? Sentiu bem sentido, né? Cara, eu senti de te abençoar. Uma vez uma pessoa me procurou e falou, olha, pastor, eu estou te procurando porque eu não estou aguentando mais. Eu falei, o que está acontecendo, irmão? Olha, eu emprestei um dinheiro para o fulano e o fulano me pagou até hoje. E eu estou muito chateado com isso, porque ele é crente, crente não pode fazer isso. Eu falei, você tem razão, irmão. Quanto que ele te deve? Ah, ele me deve 1.000. Eu falei, toma aqui R$1.200 então. Não, pastor, de jeito nenhum. Eu falei, não, toma aqui. Toma aqui, miserável, agora você vai pegar esse dinheiro. Não, pastor, mas quem me deve ele, não é o senhor. Se eu não posso resolver o problema dele, eu não faço parte do corpo de Cristo. Porque quando você está falando do seu irmão, você não está falando dele, você está falando do corpo de Cristo. Por isso que Paulo, na carta de Filemon parece que ele já era santo, sabe, irmão? Já tinha passado nas igrejas, tinha dado prejuízo em todo mundo. Aí Paulo conhece Filemon na cadeia e ele vê uma mudança na vida de Filemon. Ele vê uma conversão na vida, também preso com Paulo, é difícil não converter, né, irmãos? Imagina ser preso com Paulo, oh glória. Aí ele manda uma carta, fala, cara, recebe ele aí, ó. Estou te mandando ele aí. Eu sei que ele já te deu prejuízo, mas se ele te deu prejuízo, pode pôr na minha conta. Põe na minha conta que eu pago. Põe na minha conta que eu vou pagar a vergonha do meu irmão. Eu vou cobrir a vergonha do meu irmão. Aleluia. Aleluia. Nós somos chamados, irmãos, para cobrir uns aos outros. Nós somos parte do mesmo corpo. Não fica achando que um irmão que fica ferido não vai te atingir. É isso que Paulo ora quando ele está orando pela igreja de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17, ele fala, oro para que seja iluminado os olhos do vosso coração, para que você tenha a revelação do seu chamamento, do seu lugar no corpo de Cristo. Há um lugar para você no corpo de Cristo. Sabe Noé, irmãos? Noé, ele recebeu uma palavra de Deus só. E ele andou nessa palavra 100 anos. 100 anos ele andou uma palavra. Deus não precisou falar com ele 2 vezes. Com uma vez que Deus falou com ele, ele andou 100 anos. Foi fiel 100 anos naquela palavra. Todo mundo chamando ele de louco. Ele construindo um barco, porque ia haver um dilúvio, mas nunca tinha chovido na terra.
E ele continuou andando naquela palavra. Depois de 100 anos andando naquela palavra, colocou os animais, colocou tudo, partiu. Ficou mais uns 60 dias dentro daquele barco, até que depois baixou as águas. Aí ele oferece sacrifício para o Senhor, é ali, ele começa uma nova vida, ele planta uma vinha. E finalmente, ele consegue fazer o suco da vinha, consegue colher o fruto, pela primeira vez. Uma chapadinha que ele dá, o infeliz do filho dele, nós estamos falando de filho, irmãos. O infeliz do filho vai lá e vai debochar da vergonha do pai. Sabe por que existe aquelas guerras na faixa de Gaza até hoje? Eles são tudo filho de Cã. Porque ao invés dele cobrir a vergonha do pai, ele expôs a vergonha do pai. O cara anda numa palavra durante 100 anos. E muitas vezes as pessoas têm feito isso com as lideranças. Muitas vezes as pessoas têm feito isso com os pais espirituais. Muitas vezes as pessoas têm desonrado as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida. 100 anos ele andou trabalhando por uma palavra. Aquela arca foi construir um plano de salvação para ele e para a família dele. Cã só estava naquela arca por causa da fidelidade de Noé. Muita coisa está acontecendo na sua vida por causa da fidelidade dos líderes que Deus colocou sobre você. Porque a unção começa na cabeça e vai descendo. Muita coisa que você tem experimentado é por causa da cobertura que está sobre você. É por causa das pessoas que estão gerando você no espírito. E aí, depois de 100 anos, por causa de um erro, ou uma alegria demais, ele joga fora tudo aquilo que Noé construiu durante 100 anos. E nós vemos isso muito acontecendo nesses dias. Mas se alguém está em Cristo Jesus, nova criação é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Você está conseguindo entender? Eu não vou conseguir ter comunhão com esse irmão porque ele é gente boa. Porque uma hora ele vai me decepcionar. Por mais gente boa que ele seja, uma hora ele vai me decepcionar. Uma hora vai acontecer alguma coisa, talvez que eu vou decepcionar ele. Mas se nós andarmos na luz, talvez ele vai me decepcionar. Mas para isso tem o sangue de Cristo. Para isso tem um conserto. Para isso que o pastor te chama e te confronta, irmão. Para isso que o pastor te chama e te corrige. Nossa, mas pastor é muito duro. Não, pastor não é duro. Pastor é verdadeiro. Pastor anda na verdade. Pastor anda na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, aí nós temos comunhão uns com os outros. E se houver algum pecado, se houver algum erro, se houver alguma coisa que precisa de conserto, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Cristo é a base, Cristo é o fundamento. A sua única motivação para estar aqui tem que ser Cristo. Sua única motivação tem que ser essa. Essa tem que ser sua única motivação. Por isso que Efésios 4 começa dizendo: eu, prisioneiro de Cristo. Há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito. Aleluia. Aleluia.
A única forma de nós nos mantermos juntos, unidos. Porque quando nós nos unimos, o que acontece? Quão bom e quão suave que estejam unidos os irmãos. É como óleo precioso. É tão bom quando nós estamos juntos no mesmo propósito, na verdade. Por isso Colossenses capítulo 3, 16 diz assim: Quando vos reunis, a Priscila canta. Dá um glória aí, irmãos. Quando vos reunides, a Priscila canta. A Milena dança. Você levanta a mão. A intercessão fica ali com a mão esticada ali, igual está ali, ó. O outro prega. Cada um tem um lugar. Cada um tem um propósito. Cada um tem um chamado. Pastor, e eu não estou fazendo nada, eu estou só escutando. Sabe por que você está escutando isso? Porque amanhã vai vir pessoas perto de você, precisando que você ensine para eles aquilo que você está escutando. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito, de você ser aperfeiçoado para amanhã você transferir aquilo que você está recebendo. Isso é o corpo de Cristo. Não é um fim em si mesmo, mas é um fluxo. É um fluxo contínuo. É um fluxo contínuo sobre a ordem do cabeça, do qual todo o corpo, ajustado por toda a junta, efetua o seu próprio crescimento em amor. Aleluia! Oh, glória! Sobre todo o corpo bem ajustado. Cara, eu posso ser diferente de você. Eu posso ter... Talvez você... Vem cá, Arlen. Vocês estão me achando parecido com esse sujeito aqui? Está vendo essas coisas aqui? Eu odeio isso, irmãos. Detesto tatuagem, odeio tatuagem. Você acha que ele gosta dessa calça minha aqui? Odeio essa calça. Ele nunca usaria essa calça. Você acha que um dia na minha vida eu usar um cabelo, uma trança dessa, irmão? Mas eu estou me expondo também. Pode me expor também. Vou deixar. Ele fala assim... Ele fala, sabe o que o Arlen costuma falar? Ele fala assim, quando eu tenho reunião com o Júnior, eu tenho vontade de matar ele. Eu não é? Fala mesmo. Dá uma cadeirada. Ah, não, é cadeirada. Ele fala, toda vez que o Júnior me dá uma palavra, a minha vontade é dar uma cadeirada nele. Então, se você for olhar naturalmente, é impossível andar com ele. Por quê? Porque os pensamentos dele, do Arley, pessoa, é diferente do meu. A forma de agir, a forma de fazer é totalmente diferente da minha. Só que eu caminho por um propósito. E ele entendeu isso. Ele reconheceu isso. E por isso ele submete a mim e caminha comigo nesse propósito. Da mesma forma, eu reconheço aquilo que ele carrega. Embora eu ache que o que ele carrega não precisa de tatuagem, mas eu reconheço que ele carrega. Então, eu não deixo o exterior me afastar daquilo que ele carrega aqui dentro no espírito dele. A partir de hoje, a ninguém conheçamos segundo a carne. Eu tenho uma revelação do Arley como um evangelista. Eu tenho uma revelação dele como adorador. Ele tem uma adoração profética, que desata os céus, que abre os céus. E não importa o que ele faça. Ele pode até me decepcionar amanhã, ele pode fazer coisas erradas, coisas que eu não gosto.
coisas que eu acho que ele não deveria fazer, mas isso não vai mudar em mim a revelação que eu tenho dele. Porque a revelação que eu tenho dele não foi carne nem sangue que me revelou, mas o próprio Espírito do Deus vivo. Por isso que nós caminhamos juntos. Por isso que nós andamos em unidade. Aleluia. Aleluia. Deu para entender? O importante não é o que tem no exterior, o importante é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Tem dia que eu chamo ele e falo, cara, você está louco, cara? Igual ele fala, a vontade dele é pegar uma cadeira e me dar uma cadeirada. Mas ele respeita aquilo que eu carrego, eu respeito aquilo que ele carrega. Nós somos chamados para desenvolver uns aos outros no chamado de Deus para a vida deles. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus não tem a ver com vontade própria. Você não está edificando, o próprio nome já fala, reino de Deus. Por isso que nós pastores, nós não casamos com a igreja. Nós não somos loucos, sabe por quê? Ela tem um noivo já. Esse noivo que cuida, esse noivo que alimenta, e esse noivo vai vir buscar essa noiva. Então a nossa função é preparar a noiva para o noivo. Desculpa a expressão, mas ele vai vir buscar essa noiva. Mas ele não vai vir buscar essa noiva de mini saia rodando bolsinha na esquina. Não. Mas ele vai buscar essa noiva pura, santa e imaculada. Então, se você tem um pastor que não faz aquilo que você quer, dê graças a Deus pela vida dele. Se você tem um pastor que chama a sua atenção, dê graças a Deus pela vida dele. Se você tem um pastor que pega no seu pé, dê graças a Deus pela vida dele. Seja feliz por isso. Eu amo o Luiz Hermínio, cara. Luiz Hermínio é um cara que ele ministra muito ao meu coração. Eu estava contando ontem para os meninos, eles morreram de rir. Há um tempo atrás eu comecei a fazer um tratamento de micose nas unhas. E aí a médica mandou eu fazer exame de sangue, né? Eu fui e fiz exame de sangue. E eu estava 10 quilos a mais do que eu estou hoje. Eu estou emagrecendo ainda. E aí a pressão estava boa, mas a glicose estava alta. Estava tendo muito problema de apneia. Aí o médico da apneia falou que eu ia infartar, que eu ia morrer dormindo qualquer hora. E aí ela já queria encaminhar para um outro para poder me dar um remédio da glicose. E aí eu falei, cara, eu tenho que emagrecer, agora não tem jeito. E eu tinha um amigo, eu faço aniversário dia 17/4, eu nasci em 17/70. E eu tinha um amigo que ele nasceu 16/4/70. E o médico falou comigo, se você não se cuidar, você vai morrer dormindo qualquer hora dessa. Adivinha o que aconteceu com o meu amigo que nasceu 16/4/70? Ele morreu dormindo, irmão. Do jeito que o médico falou comigo. Eu falei, cara, a próxima senha é a minha. Eu estou lascado. Porque ele tem a minha idade. Aconteceu com ele do jeito que o médico falou. A próxima senha é a minha. E aí eu comecei a fazer um regime para poder emagrecer e tudo. E eu emagreci 6 quilos. Voltei na médica, mas falou, tá ótimo, cara. Sua glicose regulou. Melhorou 90%, a dor no joelho parou. Até o ronco deu uma melhorada. A apneia. E aí, Luiz Hermínio foi pregar em Belo Horizonte. Aí eu falei, amanhã eu te pego no aeroporto, lá no hotel, eu te levo para o aeroporto. Falei, então beleza, Juninho, te espero. Aí levantei cedo, fui lá, peguei Luiz Hermínio no hotel, 7 horas da manhã, estou levando ele para o aeroporto. Ele, aí, Juninho, como é que está você, filho? Como é que está a sua casa? Como é que está a Grécia, o Felipe? Não, está tudo uma bênção. Não, Luiz, eu estou tão feliz, cara. Ele falou, por quê? Ah, cara, eu fui no médico, então acontece essa história que eu contei, e aí estava preocupado, eu já ia ter que tomar 2 remédios, e aí agora, graças a Deus, eu estou emagrecendo, e
não vou precisar tomar os remédios. Eu achei que ele ia falar, poxa, parabéns, cara, que legal. Ele virou para mim, cara, você sabe que glutonaria é pecado, cara. E o salário do pecado é a morte, cara. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Falei, poxa, o cara, em vez de me incentivar, me dar os parabéns, ele fala, cara, glutonaria é pecado. Você trata isso, cara. Quem te ama, fala a verdade. Quem te ama, trata você. As pessoas estão tentando humanizar o amor. Através da graça não, desculpa. Através da desgraça, que isso não é graça. Aí você tem de seu jeito, é o seu pecado, mas tá bom, vem cá que eu vou te amar. Isso não é amor não, irmãos. Isso não é amor. Porque o amor, ele anda na luz. O amor não anda nas trevas. Nós entendemos que cada pessoa tem um processo de transformação, amém? Nós entendemos isso, mas a pessoa tem que querer. Por que eu estou aqui na luz? Porque eu vim para a luz. Aleluia? Não adianta eu querer a luz e continuar nas trevas, mas se você quer a luz, você tem que vir para a luz. Aqui na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então as pessoas podem vir como quiser, como estiver, por qualquer interesse, não tem problema. Mas para permanecer, tem que estar no propósito. Aleluia? Então as pessoas têm humanizado a correção. E muitos pastores são criticados por isso. Nossa, pastor Júnior é muito duro. Nossa, pastor Júnior é muito não sei o quê. Pastor Júnior é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, então me diz o que você acha do zelo de Finéias, quando pegou um cara deitando com a prostituta, pegou uma lança e atravessou os dois. O que você me diz quando o Senhor, os rebeldes estavam falando mal de Moisés, na rebelião de Coré, que abriu o chão e mais de 120 mil morreram num só dia. Por isso que Paulo diz, o zelo pela sua casa me consome. O zelo pela sua casa me consome. Nós precisamos ter sempre essa atmosfera, irmãos. Nós precisamos ter sempre essa atmosfera em que Deus tem prazer de estar aqui. É tão bom, né, Priscila, quando a gente cria esse ambiente. E a gente não precisa nem cantar. Depois, vocês viram? Depois que criou o ambiente, irmão. Você não precisa cantar, você não precisa falar. Olha que cheiro, olha o cheiro, olha o Jesus cheiroso aí, ó. Oh, olha que presença gostosa. Não precisa cantar, não precisa acender fogo, não precisa acender vela de 7 dias, não precisa ir para o monte, não precisa fazer campanha de vestir de pano de saco. Não, olha aí, ó. Oh, Jesus gostoso, é só desfrutar, irmãos. Por quê? Porque é o ambiente que Ele gosta. Nós, como diz aquela música, nós criamos esse ambiente somente para você, Jesus. Esse ambiente é para Jesus, esse ambiente não é para nós. Criamos um lugar somente para Ele. Por quê? Porque a gente quer que Ele venha. A gente quer que Ele se manifeste, porque nós viemos aqui por causa dEle. Cara, eu amo o David, o David sabe disso. Mas você acha que eu vim de Belo Horizonte aqui por causa do David? Tadinho, não se iluda, David. Eu vim por causa de Jesus. Eu vim por causa dele, cara. Eu amo ele, eu vivo por ele. Sem ele a minha vida não tem sentido. Então, irmãos, o que adianta ter 500 pessoas aqui e ele não vir? Quando Jesus deu a palavra, Ele deu a palavra para 500 pessoas. Mas no dia que Ele se manifestou, no dia que desceu, o Espírito só tinha 120. Mas os 120 estavam unânimes. Estavam unânimes. Juntos no mesmo lugar. O que quer dizer unânimes, pastor? Com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Isso que traz a manifestação da glória de Deus. Só para terminar. Recebe isso no seu espírito, Priscila, em nome de Jesus. Para trazer a presença não precisa de muita gente.
120 estavam unânimes e veio o Espírito Santo. Mas depois que eles receberam o batismo, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas vieram. O problema é que hoje as pessoas querem encher para vir. Não, nós precisamos alinhar primeiro. Porque depois que nós alinhamos e vem, só vai vir quem quiser o mesmo propósito. Porque tinha pessoas que tinham medo de reunir com eles. Cara, esses caras aí, os caras é crente. Não vamos reunir com eles não, porque um tal de Ananias e Safira aí resolveram reunir com os caras e no final foi arrastado pelo pé para fora. Aleluia? Então nós não precisamos de muita gente. Nós precisamos de pessoas com o mesmo propósito. Nós precisamos de pessoas com o mesmo coração. Pastor, tem que ser gente perfeita? Não, bem-vindo ao reino dos céus. Você é bem-vindo, você é amado, você é querido, você é desejado. Talvez você seja um filho pródigo, talvez você gastou a herança toda. Talvez você gastou a herança toda aí em jogos, talvez você já até comeu com os porcos. Mas não preocupa não, cara, quando você volta para o Pai, quando você vem para o Pai, o anel está preparado para colocar no seu dedo. Vem cá, o anel está pronto aqui para colocar no seu dedo, cara. Ah, mas as minhas vestes estão sujas, como é que eu vou fazer? Não tem problema não, cara, ele tem umas vestes novas para você. Ah, mas eu estou descalço, não tem problema, cara, ele tem umas sandálias novas para você. Só vem para o Pai está te esperando, o Pai está te recebendo. Só que ele não vai deixar você do mesmo jeito que você está. Mas Ele vai fazer em você aquilo que Ele precisa fazer. Aleluia. Aleluia. Receba isso no seu espírito. Simplesmente receba.